Muito bem, pessoal, vamos lá, beleza? Hoje vamos trabalhar sobre o arcadismo no Brasil. Eu quero que vocês busquem informações relacionadas a esse movimento literário, por que ele se voltou contra o barroco no Brasil e o que isso tem a ver com a nossa realidade. Bom, começa o arcadismo no Brasil com a publicação de obras poéticas do Cláudio Manuel da Costa. O que aconteceu? Antes tínhamos o barroco, né, que era o homem cuja ideia, cujo objetivo era se voltar, obviamente, contra a coroa portuguesa, estava mandando e desmandando em nosso país, tá? E com o passar do tempo, o poeta Gregório de Matos se volta contra os portugueses, tanto que ele é chamado de Boca do Inferno, como nós estudamos em sala de aula, estamos pela plataforma também, né? Pelo fato de falar mal dessa galerinha, entre aspas, estava no nosso país, digamos, pegando pau-brasil emprestado para mandar para outros países. Muito bem. Passada essa fase, agora começa o arcadismo no Brasil, que vai de 1768 até 1836, quando começa o romantismo em nosso país. Daí teremos uma literatura genuinamente brasileira para mostrar qual é o objetivo dessa proposta literária. Tá? O que acontece? Como eu disse, o arcadismo começa com obras poéticas no nosso país, e quem escreve esse conto, né, quem escreve essas obras é o poeta Cláudio Manuel da Costa, cujo pseudônimo dele era Gloucester Saturno. E teremos grandes dois escritores nesse momento, que é o Tomás Antônio Gonzaga, que vai ter como pseudônimo Dirceu, e o Cláudio Manuel da Costa vai ter como pseudônimo ser o Gloucester Saturno. Tá? Outra coisa, Tomás Antônio Gonzaga vai escrever uma poesia muito linda chamada Marília de Dirceu. Como o próprio título diz, pessoal, por que Marília de Dirceu? Dirceu porque é o próprio pseudônimo do Tomás. E Marília foi a grande musa, a grande inspiradora do Tomás Antônio Gonzaga. Dizem os críticos de literatura que essa Marília na verdade nunca existiu, que na verdade ela era fruto do pensamento do poeta, digamos assim. Tá? Mas o que comprova isso? Ele escrevia várias cartas para ela, dizendo que a amava, dizendo que queria ficar com ela, queria casar com ela, só que essa Marília nunca respondia. Então por isso que os críticos de literatura associam a ideia de que essa Marília de fato nunca existiu e que ela tenha sido fruto da imaginação da cabeça do poeta. Tá? E qual é a característica mais importante do arcadismo no nosso país? A tranquilidade, a serenidade, a busca pelo ideal, né? Ouvir o cantar dos pássaros, os pastores levarem as ovelhinhas para pastarem nas montanhas, ver o nascer do sol, ver o cair da noite. É aquela ideia de tranquilidade, serenidade, tá vendo meu tom de voz? Para passar essa ideia de algo harmonioso que existia naquela época. E porque arcadismo vem da palavra Arcádia, que era uma antiga localidade na Grécia, cujos nossos poetas se baseiam naqueles grandes escritores e naquelas figuras mitológicas para trabalhar a ideia da perfeição, a ideia de arcadismo no Brasil. Pegue, por exemplo, a nossa realidade quando alguém sai para passear num fim de semana, por exemplo, não agora que estamos na pandemia, mas quando a pessoa viaja, né, que tem aqueles feriadões que acontecem quinta, sexta, sábado, domingo, você fica 4 dias fora do Rio de Janeiro, e a pessoa sai para passear numa praia, numa fazenda, num lugar totalmente sereno, onde ela não vai se aborrecer. Esse é o objetivo do arcadismo em nosso país, para mostrar a ideia de tranquilidade, serenidade, tá? Para mostrar a ideia de que eu quero algo que esteja ao meu alcance, que eu não me aborreça, como o barroco se aborreceu muito. Eu não tenho que o barroco se aborrecia e ficava calmo. Daí a ideia paradoxal. Ora estava calmo, ora estava sereno. Ora estava calmo, ora estava nervoso. Né? E um filme que vai se destacar no arcadismo no Brasil, vamos chamá-lo de Sociedade dos Poetas Mortos, cujo papel principal ficou com o ator Robbie Williams, que infelizmente se suicidou, mas que no filme ele faz o papel de um professor de literatura que vai dar aula numa escola muito radical, na qual os alunos são obrigados a decorarem as poesias e não a entendê-las. Veja bem, os alunos são obrigados a decorarem as poesias e não a entendê-las.
tanto que eles têm um livro muito grosso, e à medida que o professor de literatura vai se expressando durante as aulas, o aluno vai lendo o livro, vai procurando as informações que o professor está passando e não tem no livro. Por quê? Tudo o que ele está explicando na poesia é algo que está sendo comentado naquele momento. As figuras de linguagem, como metáfora, metonímia, catacrese, antítese, essas figuras trabalham o lado conotativo da linguagem, da ideia de trabalhar a literatura, a ideia de eu ficar trabalhando a ideia imagética, né? Eu trabalhar fatos que não estejam na nossa realidade, para que nós possamos trabalhar a ideia da imaginação criadora. Digamos que o arcadismo no Brasil foi um pontapé inicial para começarmos o romantismo, que vai ser a escola literária que virá logo após o arcadismo no Brasil. Lembrando que o romantismo começará em nosso país em 1836, que será de fato uma literatura genuinamente brasileira. Por que eu falo genuinamente brasileira? Porque enquanto o barroco teve ideias voltadas para o nosso país sim, mas com fundamentação portuguesa, né? Alguns escritores se baseavam em outros escritores para poder escrever as poesias no Brasil. A mesma coisa aconteceu no arcadismo, o que não vai acontecer com os nossos poetas românticos, que escreverão seus próprios contos, próprios romances, próprias histórias, narrativas longas, de próprio punho, para poder expressarem o Brasil daquela época, certo? E voltando ao filme Sociedade de Poetas Mortos, né, haverá uma frase muito importante que o professor de literatura vai falar. Carpe diem, uma expressão latina, significa viva o dia, seja feliz, seja pleno, porque depois que eu morrer não vou viver essa vida plena, essa vida maravilhosa. Então eu vou curtir a vida, eu vou curtir a minha realidade, eu vou curtir o meu viver. Eu quero viver intensamente. Essa é a ideia do poeta Arcade. A felicidade acima de tudo. E aí eles gostam da claridade, do sol, né, o cair da tarde. Essa ideia de ouvir o cantar dos pássaros, esse cantar harmonioso. Tá? Tudo isso vai ser visto no filme e nos livros de literatura que também passam as informações para a gente. Tá legal? Essa é uma explicação bem resumida para você poder entender um pouquinho do arcadismo no Brasil, que é uma escola literária que vem logo após o barroco, tá? Daqui a pouco eu estou botando esse vídeo no YouTube também, para quem puder acessar, dá um like lá, né? Dá um toquezinho no sinal, se inscreve no canal e a cada dia eu vou postando algumas informações importantes sobre a nossa literatura. Valeu, pessoal? Um abração a todos, bons estudos, não desista, você é vencedor. Um abração.